Vamos lá então, lindezas! Tão lindos quanto essas pessoas da capa que vocês estão vendo, inclusive esse careca aqui do canto que vos fala. Tudo bem? Vamos lá então. Continuando aqui, algumas variações da primeira lei de Mendel. Tudo bem? Algumas variações da primeira lei de Mendel. Bom, primeira coisa, alelos letais. Alelos letais, eles causam a morte do indivíduo quando em homozigose. Perfeito? Pode ser homozigose dominante ou homozigose recessiva. E essa morte pode ser tanto no período embrionário, tá? Quanto no desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, o indivíduo ele pode ser abortado ou no desenvolvimento do embrião ali, ou logo após o nascimento o indivíduo também pode morrer, tudo bem? Então, esses alelos letais, o mais comum de se cobrar é o da acondroplasia. A acondroplasia é o nanismo, perfeito? É o nanismo, tá? Então, o desão, o gene desão, ele é um gene dominante, tá? Que é responsável pela acondroplasia. E o desinho, beleza? Ele vai ser responsável pelo desenvolvimento normal dos ossos aí, tudo bem? Então, aqui acontece o seguinte, esse nanismo acontece da seguinte forma. Tem dois tipos básicos assim, de nanismo. O nanismo por acondroplasia e o nanismo por falta de hormônio GH. Esse nanismo por acondroplasia, você deve perceber que, por exemplo, cabeça e tronco têm praticamente o tamanho normal. O que é diferente? Os apêndices. Por exemplo, braços e pernas, não é? Eles são curtinhos, tá? Eles são curtinhos, tá bom? Então, se você tiver um indivíduo desão, desão é letal. Se você tiver um indivíduo desão, desinho, ele é anão. E se tiver, desculpa, aqui, ó, na hora que você aperta assim, às vezes ele muda, ó. Aqui é desinho, desinho, tudo bem? Ó, aqui é desinho, desinho, tá bom? Desinho, desinho. Então, aqui vai acontecer o seguinte. Vamos lá. Vamos imaginar que nós pegamos aqui um casalzinho de anões, tá? A pergunta que eu vou te fazer agora é o seguinte. Qual é a chance de nascer uma criança normal desse cruzamento? Pensa aí rapidinho. Dá um pause no vídeo e faz. Aí agora eu continuo. Dá um pause no vídeo e faz. Aí você volta aqui, você vai ver o seguinte, ó. É a mesma forma. Gente, se você aprendeu a primeira lei, é tudo igual agora. Olha só. Se eu pego desão com desão, vai dar desão, desão. Desão com desinho, desão, desinho. Desinho com desão, desão, desinho. E desinho com desinho, desinho, desinho. Então, qual é a chance de nascer uma criança normal aqui? Você vai fazer o seguinte. Qual que é a porcentagem? Muitos de vocês devem ter colocado 1/4. Porque aqui é normal, não é? Ó, esse aqui é normal. Perfeito? Ó, esse aqui é normal. Muitos de vocês devem ter colocado 1/4. Só que você tem que pensar que desão, desão é letal. Se ele é letal, aquele cara não entra na conta. Beleza? Então, qual é a chance de nascer um indivíduo normal aqui? 1/3. Beleza? Por quê? Esse cara aqui não entra na conta. Perfeito? Isso sempre cai em prova. Sempre, sempre, sempre. Fique esperto. Então, se ele não nasce, ele não entra na conta. Tudo bem? Agora, e se eu te perguntasse qual é a chance de nascer uma menina normal daquele cruzamento anterior? Como que você faria? Você faria o seguinte. Primeiro, de nascer normal é 1/3. Agora, só tem duas possibilidades. Ou nasce menino, ou nasce menina. Então, a chance de nascer normal e ser uma menina, beleza? Você está condicionando uma menina. Qual que é a chance de nascer menina ou menino? É 50% de chance de nascer menino, 50% de nascer menina. Então, se eu quero saber a chance de nascer uma menina normal, eu multiplico por meio de ser menina.
Então, qual é a chance daquele cruzamento de nascer uma menina normal? 1/6. 1/3 vezes 1/2, 1/6. Então, essa é a chance de nascer uma menina normal. Sempre nas questões, quando ele perguntar para você se é menino ou menina, ou um homem ou uma mulher, tá? Você tem que considerar meio. Você multiplica por meio. Tudo bem? Cruzamento teste. O cruzamento teste, ele serve para determinar se um caráter dominante é homozigoto ou heterozigoto. Por exemplo, você tem um indivíduo lá que ele tem uma característica dominante, mas você não sabe se é homozigoto ou heterozigoto. Puxando um gancho da aula anterior, se você pegou uma semente lá, uma semente de ervilha, ela é amarela. Você não sabe se ela é homozigoto ou heterozigoto. Então, como que você faz para saber se é homo ou heterozigoto? Você vai cruzar o indivíduo com a característica dominante com um indivíduo com uma característica recessiva. Como, William? Assim, olha só. Aqui você tem um ratinho. O ratinho, eu sei que a pelagem preta é dominante. E a branca é recessiva. Só que eu não sei se esse cara é azão, azinho ou... Perdão. Eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou cruzar esse cara com um recessivo. Aí, se 100% deles nascerem pretos, se 100% nascerem com a pelagem preta, quer dizer que esse cara aqui é homozigoto dominante. Por quê? Azão com azinho. Deixa eu apagar aqui. Fazer, ó. Ele vai ser dominante. Por quê? Ó, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Aqui, ó. Tem a fé que isso aqui é um azão? Azão. Nossa, ficou muito feio. Ó, se for azão, olha, presta atenção. Aqui, tá? Então, se for azão, olha só. Azão com azão, azão, azão. Azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E aqui, azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azinho, azinho. Então, deu o quê? 100% preto. Agora, se eu cruzar esse indivíduo aqui com o branco, se eu cruzar o preto com o branco e nascer 50% da prole preto e 50% branco, quer dizer que ele é um indivíduo heterozigoto. Por que, William? Pelo seguinte, olha só. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então, grava assim. Se eu peguei o caráter dominante, cruzei com o recessivo, 100% de característica dominante, ele é homozigoto. Dominante. Se eu cruzei e deu 50% de característica dominante, 50% de característica recessiva, quer dizer que ele é heterozigoto. Perfeito? Sussa isso aqui, né? Tranquilinho. Tipos de dominância. As dominâncias, na verdade, elas estão relativas, porque lembra, o gene ele é uma sequência de DNA que tem informação para a síntese de RNA e, consequentemente, deixa eu baixar, aumentar a temperatura do ar aqui, que está ficando frio na minha careca. Ó, então aqui é o seguinte, a produção daquele gene, tá? Ele vai produzir RNA e vai produzir proteínas. E se essas proteínas forem enzimas, atuam no metabolismo. Então, de acordo com isso, nós temos 3 tipos de dominância. Dominância completa, dominância incompleta e codominância. Vem comigo. Na dominância completa, o indivíduo
heterozigoto, o indivíduo heterozigoto, e homozigoto dominante, eles têm o mesmo fenótipo. Por quê? Esse cara aqui, o gene dominante, ele vai produzir uma quantidade de enzimas o suficiente para mascarar o recessivo. Perfeito? Então, eles vão ter o mesmo fenótipo. Tudo bem? Porque ele produz enzimas o suficiente para mascarar o caráter recessivo. O que viria a ser a dominância incompleta? Presta atenção, pelo amor de Deus. Ó, na dominância incompleta, o fenótipo do heterozigoto é intermediário ao homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Por exemplo, se eu pegar aqui uma flor vermelha e cruzar com uma flor branca, o fenótipo intermediário vai ser uma flor rosa. Aqui a representação a gente coloca, por exemplo, o critério FV, que quer dizer flor vermelha ou flor branca. Beleza? Mas você poderia ter colocado só as letrinhas para você resolver no seu caderno? Poderia. Mas na representação a gente coloca, como é uma dominância incompleta, não tem uma dominância assim, então a gente coloca uma letra embaixo que indica a característica que estamos analisando e sobrescrito a gente coloca o gene. Tudo bem? Então aqui, esse gene vermelho aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó, esse gene vermelho, que produz vermelho, ele não é o suficiente para mascarar completamente o caractere branco. Então ele não produz enzimas o suficiente. Então é por isso que ele é intermediário, ele tem uma cor rosa. Agora, se eu pegar esses indivíduos rosas e cruzar entre eles, aí eu terei o seguinte, no cruzamento entre híbridos, nós teremos 1/4 vermelho, 2/4 rosa e 1/4 branco. Beleza? Então, aqui existe uma variação na proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel que nós vimos lá, com a dominância completa, qual que era a proporção fenotípica? 3/1. Aqui, a proporção fenotípica é a mesma da genotípica. Ou seja, se você tem aqui Bzão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzão e Azão, Azão, você tem 1/4 de genótipo Bzão, 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 1/4 de genótipo Azão, Bzão, 1/4 de genótipo de Azão, Bzão, mais 1/4 de genótipo Azão, Azão. Então, aqui vai ser uma proporção de 1/2/1. Então, tanto a proporção dos genes quanto a proporção fenotípica, que é aquilo que a gente vê, vai ser 1/2/1. Perfeito? Então, essa é a dominância incompleta. Em relação à codominância, aqui vai ser diferente. Aqui, os alelos, quando eles estão presentes, um indivíduo, tá? Um indivíduo que tem codominância, os alelos, o fenótipo, ele aparece simultaneamente no indivíduo heterozigoto. Por exemplo, aqui eu tenho um gado shorthorn com a coloração vermelha. Tá certo que para mim isso aqui é marrom, mas eles chamam de vermelho. E aqui a coloração branca. Quando eu cruzo um indivíduo, esses genes aqui, o branco e o vermelho, não é dominante nem recessivo. Os dois genes são ativos, tá? E quando eles são cruzados, eles aparecem simultaneamente. Cuidado para não confundir. Dominância intermediária, a herança, o heterozigoto ele tem uma característica intermediária entre o dominante e o recessivo. Beleza? Aqui você tem as duas características, elas vão apresentar simultaneamente na prole. Por exemplo, esse cara aqui é heterozigoto e ele apresentou simultaneamente as manchas marrons, que é o vermelho, e as manchas brancas. Então isso é codominância. Perfeito? Isso é codominância. Bom, alelos aqui.
só fechando, né, ó, eu peguei o gado, deu heterozigoto, é igualzinho da dominância incompleta para a gente fazer o resultado. Deu heterozigoto, aí que quando eu cruzo o heterozigoto, eu vou ter a mesma proporção. Então, a proporção de codominância e dominância incompleta, a proporção, ela é a mesma. Beleza? A proporção aqui é a mesma. Sussa? Alguns casos de monohibridismo na espécie humana, algumas características dominantes. Tá? Isso aqui às vezes cai em prova, às vezes ele coloca se é dominante ou recessivo, ou às vezes não. Por exemplo, não é? A sensibilidade ao PTL, tudo bem? Essa sensibilidade é quando você consegue sentir o amargo, por exemplo, da couve-flor, beleza? Aquele sentido, aquele amarguinho. Tem pessoas que não sentem, beleza? E isso é determinado pela genética, tudo bem? Então, a sensibilidade ao PTL, que é a feniltilcarbamida, é uma característica dominante. O lobo da orelha solto, por exemplo, ó, esse aqui é o lobo da orelha solto, ó, lobo da orelha solto. Esse é o lobo da orelha preso. Então, isso são características dominantes. Então, o lobo da orelha solto é dominante. Outra característica dominante é o enrolar da língua, que nós já falamos em outra circunstância lá na penetrância. Então, esse enrolar da língua é uma característica dominante também. Covinha na bochecha, como essas da Ariana Grande. Beleza? Essa covinha na bochecha ou no queixo também é determinada geneticamente e é uma característica dominante. Sardas também são características dominantes. Assim como a polidactilia. Essa cai muito. Polidactilia é a condição no qual o indivíduo tem dedos a mais. Beleza? Normalmente 6. Pode ter mais de 6 numa mão. Tudo bem? Polidactilia. Ele pode formar como se fosse apenas um apêndicezinho aqui em cima. Pode formar um dedo bem parecido normal. Ou pode ser nessa situação aqui. Tudo bem? Bico de viúva, como esse do Leonardo DiCaprio, não é? Essa parte da testa é o bico de viúva. Isso também é uma característica dominante. O meu nem cabelo tem para mostrar, mas eu tinha bico de viúva. Beleza? Quando tinha cabelo, tempos e tempos atrás. Tudo bem? E por fim, a mecha branca ou piebaldismo, que são essas manchas brancas no cabelo. Que gracinha essa foto. Beleza? Que também é uma característica dominante. Tudo bem? Bom, então essas são algumas variações. Agora vamos para alelos múltiplos. Presta atenção. Alelos múltiplos é quando eu tenho vários alelos, tá? Para determinar uma mesma característica. Tudo bem? E como que surge esse alelo? Esses alelos normalmente surgem por mutação. O exemplo clássico disso daqui é o dos coelhos. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho aqui a pelagem selvagem, aqui, a pelagem chinchila, a pelagem himalaia, que na minha opinião é a mais lindinha, e o albino. Tudo bem? Então, essa pelagem do coelho selvagem ou agouti, ela é determinada pelo alelo cesão. Tá? Aí, desse alelo, por mutação, surgiu o alelo que dá a coloração chinchila, que é esse acinzentado aqui. Então, aqui eu tenho chinchila. Aí, também por mutação, tivemos a origem do Himalaia, que é o CH. E o albino, tá? É o Czinho. Tudo bem? Então, eu queria que você entendesse aqui o seguinte. Existe uma relação de dominância entre uma relação de dominância entre esses genes, tá? Por exemplo, um indivíduo, para ser agouti, ele pode ser cesão-CH, cesão-CH ou cesão-CA. Aqui, na verdade, seria um cesão-C. Aqui, esse Czinho aqui, ó, ele teria que estar aqui embaixo, de Himalaia. Então, o agouti,
ele domina sobre todos os outros. Para ser chinchila, tem que ser CCHCCH ou CCH sobre CH. O cara errou de novo aqui, ó. Beleza? Aqui seria somente o Hzinho. Só agora que eu tô vendo isso aqui. Beleza? Vamos apagar isso aqui. Tá bom? E o Hzinho. Então, essa é uma relação de dominância entre eles. O Himalaia, a mesma coisa. Beleza? Tem que ser CHCH ou CHCA ou Czinho, como está aqui. Tudo bem? E o albino somente nessa situação. Bom, então esses são alguns exercícios que parecem difíceis, mas são muito simples de serem feitos. Beleza? Agora, só uma coisa, ali a relação de cruzamento, a relação ela vai ser a mesma, você vai fazer o mesmo tipo de cruzamento de primeira lei. Mesma coisa, não muda. Tá? Então, alelos múltiplos são vários alelos que determinam uma mesma característica. Diferente da pleiotropia. Ó, pleio quer dizer mais ou exagero. É a mesma coisa, pleonasmo. É o subir para cima e o descer para baixo. É o exagero de uma circunstância. O que seria pleiotropia? A pleiotropia é quando a alteração de um único gene ele desencadeia várias características no indivíduo. Então, alelos múltiplos. Tá? O exemplo clássico de alelos múltiplos, inclusive eu nem vou ficar resolvendo muito agora, porque eu vou resolver no sangue. O caso clássico de alelos múltiplos é a pelagem dos coelhos e os tipos sanguíneos. Ou seja, eu tenho vários alelos para a mesma característica. Então, eu tenho mais de um alelo, mais de 2 alelos para a mesma característica. Aqui, um único gene, eu vou desencadear várias características. Então, é como se fosse ao contrário a definiçãozinha. Por exemplo, na anemia falciforme, tá, ocorre a troca do ácido glutâmico pela valina. Beleza? Lá na formação da hemoglobina. Quando isso ocorre, dá uma alteração na hemoglobina. Essa alteração na hemoglobina, ela assume um formato de foice, tudo bem? Que reduz a quantidade de oxigênio transportado, beleza? E como elas têm esse formato de foice, elas acabam se rompendo mais facilmente. Ao se romper mais facilmente, elas obstruem os vasos, causam anemia, acúmulo de hemácias falciformes no baço e ulcerações na pele. Diminui a circulação próxima à pele. Então, ou seja, a mudança de um gene, a alteração de um único gene, ela causou o desencadeamento de várias características. A anemia falciforme pode cair? Até pode. Porém, o que mais cai é isso aqui. Ó. O que mais cai é a fenilcetonúria. Tudo bem? Fenilcetonúria. A fenilcetonúria, ela é uma característica autossômica recessiva, ou seja, está ligado a cromossomos autossômicos e é recessiva. Tá? Então, ou seja, para causar a anemia, a fenilcetonúria vai ter que ser o quê? Azinho, digamos assim. Joia? A produção, aqui, esses genes recessivos, eles produzem uma enzima defeituosa que não consegue converter fenilalanina em tirosina, que é um outro aminoácido. Tudo bem? Então, ó, presta atenção. Nesse caso, é uma doença autossômica recessiva e os genes produzem enzimas defeituosas que não conseguem converter fenilalanina em tirosina. Essa fenilalanina e tirosina, elas acumulam no líquido cefalorraquidiano, tudo bem? E transforma-se em ácido fenilpirúvico, que pode ser detectado pelo teste do pezinho. É por isso que a criança só pode sair do hospital após fazer o teste do pezinho. Por quê? Se não fizer esse teste, a criança sai e começa a se alimentar de alimentos com, por exemplo, a mãe se alimenta muito, né, e passa para o filho os aminoácidos ricos em fenilalanina. Esse acúmulo ali vai causar um atraso mental. Beleza? Então, como que vai ter que fazer o tratamento? O tratamento é feito dessa criança restringindo
uma quantidade de fenilcetonúria. Só que a fenilcetonúria, ela continua sendo um aminoácido essencial. Então, vai ser feito uma nutrição fazendo com que a quantidade de fenilcetonúria seja oferecida em quantidades mínimas que possam ser utilizadas pelo corpo dessa criança. Beleza? Então, aqui vai acontecer o seguinte. Olha só. O que essa enzima faz? Aqui eu tenho a fenilalanina, aí no seu cantinho, ó. Tudo bem? Aí no seu cantinho tem a fenilalanina. Através da enzima fenilalanina hidroxilase, ela vai adicionar aqui uma hidroxila. É essa a diferença entre a tirosina e a fenilalanina. Professor, mas é só a mudança nisso? Só. Então, a fenilalanina, ela é convertida através da enzima fenilalanina hidroxilase em tirosina. E essa tirosina, ela é precursora da melanina, da pigmentação da pele, tiroxina, que são os hormônios tireoidianos, a tiroxina é o T4, tá? Aí nós temos o T3, que é a triiodotironina, mas todos eles vêm a partir da tirosina. E também é precursor da adrenalina, que vai te dar toda essa capacidade, essa movimentação, te dá a noção de sensação de perigo, não é? Reação de luta ou fuga, é isso a adrenalina que faz. Agora, se essa enzima não for produzida de forma eficiente, ou seja, ocorrer um bloqueio, há então um acúmulo de fenilalanina no organismo. E com esse acúmulo de fenilalanina, a criança ela fica com um odor desagradável. Que odor desagradável é esse? William, que odor desagradável é esse? Um cheiro de mofo ou um cheiro de urina de rato. Vai causar, esse acúmulo de fenilalanina, vai causar lesões no sistema nervoso, causando retardo mental. Essa criança ela pode ser mais clara que o normal, tipo um albinismo. Tudo bem? Pode desenvolver o cretinismo, que é um retardo mental e retardo no desenvolvimento, porque não vai produzir o hormônio chamado tiroxina. Tá? Redução na quantidade de adrenalina, ou seja, essa pessoa vai ficar meio apática. Tudo bem? Então, olha só, a alteração em um gene, que é do ácido glutâmico lá da valina. Beleza? Vai causar todas essas características. Tudo bem? Assim, então, nós fechamos mais essa parte com algumas considerações ainda dentro da primeira lei de Mendel. Beleza? Um grande abraço e até mais.